Olá pessoal, eu sou André Lucena, criador da Lucena Assessoria Jurídica, e eu tô aqui para trazer para vocês conteúdo jurídico sem gravata e em português. Então vamos começar falando sobre o contrato social. O contrato social, ele é a certidão de nascimento de uma empresa, né? Ele serve para estabelecer as principais regras do jogo ali entre os sócios, mas também para terceiros. O contrato social, ele é um documento público e que ele fica arquivado na junta comercial. Ele é obrigatório para você obter o CNPJ. Claro que tem outras formas de abrir uma empresa sem precisar de sócios, mas o contrato social é um documento importantíssimo independentemente disso. Apesar de ser possível abrir uma empresa sozinho, sem sócios, as dissidências, as brigas entre sócios ainda são apontados como um dos maiores problemas enfrentados pelos empresários e empreendedores e um dos maiores receios de quem quer começar um novo negócio. E muito disso acontece porque geralmente não se dá atenção ao contrato social. Então você pega um modelo básico da internet e aí você pensa lá, são dois sócios, é 50% para cada um e vão embora. E quer começar o negócio. E muitas vezes deixa de avaliar uma série de questões que podem levar a problemas no futuro. Por que você não disse antes? Então vamos ver, passo a passo, os elementos essenciais de um bom contrato social e sobre o que eles tratam. E aí você vai poder ter uma noção certinha do que vai se aplicar ao seu caso. O primeiro deles é a identificação das partes. Quem são os sócios daquela empresa, né? Esses sócios podem ser pessoas físicas ou também podem ser pessoas jurídicas. Quer dizer, você pode ter duas ou mais empresas constituindo outra empresa, sendo sócios de uma outra empresa. No caso de sócios pessoas físicas, é importante atentar para o regime de casamento nesse caso, porque casais que são casados pelo regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens, eles não podem ser sócios entre si. Outro ponto de atenção é a escolha da atividade exercida. A atividade exercida é chamada objeto social. O que a empresa faz, né? Qual é o ramo de atividade? Existe um cadastro, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, que descreve todas as atividades econômicas e você tem que enquadrar a atividade da sua empresa em um dos itens do CNAE. Por quê? Determinadas atividades não podem ser exercidas por determinados tipos de empresa. Por exemplo, um MEI, o microempreendedor individual, ele pode ter um CNPJ, mas ele não pode exercer algumas atividades. E outras, por outro lado, elas exigem um tipo específico. Por exemplo, uma empresa que quer ter ações na bolsa, obrigatoriamente ela tem que ser uma SA, não pode ser uma outra empresa, um outro formato, né? Não pode ser uma limitada, por exemplo. A escolha da atividade vai influenciar também no regime de tributação, seja se a escolha for pelo Simples Nacional, pelo lucro real, pelo lucro presumido. Cada tipo de regime de tributação vai incidir de forma diferente de acordo com algumas atividades, ou seja, algumas atividades têm critérios específicos, alíquotas específicas, formas específicas de calcular os impostos. Então, você tem que ter um planejamento muito claro de como vai ser exercida essa atividade para que você possa combinar, conversar com o seu advogado e ele te orientar a melhor forma societária e o melhor regime de tributação para aquela atividade. E consequência disso também é a escolha do tipo societário, né? Se você vai ter uma limitada, uma SA, uma EIRELI, cada tipo de empresa tem suas características, suas particularidades e pode ser mais útil para uma atividade ou outra. Eu vou fazer um outro vídeo explicando exatamente a diferença e quais são as particularidades de cada um desses tipos de empresa, mas aqui a gente vai se até aos itens do contrato social. Outro ponto obrigatório no contrato social é a definição da participação societária. O que é isso? Seria, a grosso modo, quantos por cento cada sócio tem da empresa. Mas, na verdade, não é da empresa em si, é do chamado capital social. O capital social é a união dos bens, dos direitos, dos valores, dos ativos que os sócios uniram ali para dar prosseguimento ao seu negócio, para executar a sua atividade. A participação societária ela pode refletir diretamente em dois aspectos principais. O primeiro, a tomada de decisões, e o segundo, a distribuição dos lucros e das perdas.
Mas isso não é uma regra assim clara, estanque. Por exemplo, quem tem 60% da empresa vai decidir tudo, vai ter maioria, e quem tem menos por cento da empresa vai receber menos lucros. Não necessariamente, tá? Todos esses ajustes podem ser pormenorizados, detalhados em um outro contrato que é o chamado acordo de sócios. Diferentemente do contrato social, o acordo de sócios é um documento privado, então ele é um instrumento mais adequado para tratar de questões mais sensíveis em relação aos sócios. O contrato social tem que prever que os sócios vão deliberar num acordo de sócios sobre a distribuição dos lucros de forma desigual. Então tem que ter a previsão no contrato social para que permita que os sócios deliberem sobre isso num acordo de sócios. O contrato social também tem que trazer as regras para deliberações especiais, por exemplo, para vender imóveis ou para dar bens em garantias. A regra geral é que o administrador, que também é escolhido e identificado no contrato social, possa assinar pela empresa. Mas os sócios têm que definir quais são os limites dessa atuação do administrador. Eles podem decidir, por exemplo, que a administração vai caber a um sócio só, ou o conjunto de 2 ou o conjunto de mais sócios, ou que todos os sócios tenham que assinar, apesar dessa não ser uma boa opção, mas é possível. Então, os sócios podem escolher para deliberações importantes que, por exemplo, a venda de um imóvel seja feita somente com a assinatura da maioria dos sócios, ou com um determinado grupo, ou por um determinado sócio que vai ser responsável por aquilo. Essa deliberação tem que estar no contrato social justamente por ser um documento público de conhecimento de terceiros, para que quem venha a fazer um negócio com essa empresa possa ter essa segurança de que está negociando com a pessoa certa, com a pessoa que tem poderes para aquilo. Outro assunto importante de tratar é o prolabore. O prolabore ele é uma remuneração que pode ser paga ao administrador ou aos sócios em razão de alguma atividade que eles estejam desempenhando, ou pura e simplesmente diante da capacidade da empresa de remunerar mensalmente ou semanalmente, ou como os sócios decidirem, os seus membros. É importante separar aqui que prolabore não é lucro, não é um dividendo, não é um resultado da empresa, é uma remuneração. E por isso incide imposto de renda e as contribuições previdenciárias, diferentemente dos lucros e dividendos. E um último ponto que é importantíssimo, que é o critério de avaliação da empresa para fins de retirada de sócios. O direito de retirada de sócios é um direito pessoal que cada sócio tem, independentemente de qualquer ajuste. Afinal de contas, ninguém é obrigado a se associar ou a permanecer associado. Porém, quando o sócio vai exercer esse direito, e aí tem todas as regras na lei que eu não vou detalhar agora, mas quando ele comunica à sociedade que ele está saindo, essa sociedade tem que liquidar a parte dele. O que é isso? Dizer quanto que vale em dinheiro a parte dele para que ele receba e deixe a sociedade. Por que esse ponto é polêmico? Porque existem vários métodos de precificação de empresa, né? de se estabelecer qual que é o valor daquela participação societária. Você pode dizer que o valor de uma empresa é o percentual que aquele sócio tem dentro do patrimônio da empresa. Ou você pode considerar o valor de ações na bolsa, para o caso de empresas que têm ações na bolsa, mas não é a realidade da grande maioria. É possível ainda comparar essa empresa com outras do ramo, guardadas as devidas proporções, e também fazer uma avaliação do fluxo de caixa, né? Quanto que essa empresa gera de receita mensalmente, qual é a previsão disso para o futuro, e trazer isso a valor presente para estabelecer o valor das cotas dos sócios. Por que é importante que seja escolhido um método previamente, que isso conste lá do contrato social? Porque na retirada de um sócio, caso não haja nenhuma previsão, isso vai ser feito por um processo chamado apuração de haveres. Isso é um processo judicial no qual o juiz, que é um terceiro alheio à realidade da empresa, vai decidir quanto que vale a participação societária. Yeah, that's why you're the judge and I'm the law-talking guy. The lawyer. Right. Aqui também vale lembrar, isso pode estar disposto no acordo de sócios, desde que o contrato social traga a menção de que os critérios de avaliação são aqueles do acordo de sócios, mas tem que estar previsto no contrato social
que os sócios vão escolher um método específico de avaliação para o caso de retirada. Ficou alguma dúvida? Pode colocar aqui para a gente nos comentários, ou você pode acessar nosso site, que o link também está aqui na descrição do vídeo, é lucianojuridico.com.br. Lá você pode falar comigo no WhatsApp, lá você pode agendar uma conferenciazinha pelo Zoom, a gente pode conversar e tirar todas as suas dúvidas e avaliar exatamente o seu caso. Estou aqui para a gente conversar mesmo, para a gente trocar ideia, para a gente fazer empresas cada vez mais seguras.